Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Continuação da proibição da evocação dos mortos. Item 11. Ainda outra razão é alegada. As almas permanecem na morada que a justiça divina lhe designa, o que equivale dizer no céu ou no inferno. Assim, as que estão no inferno de lá não podem sair, posto que para tanto a mais ampla liberdade seja outorgada aos demônios. As do céu, inteiramente entregues à beatitude, estão muito superiores aos mortais para deles se ocuparem, e são bastante felizes para não voltarem a esta terra de misérias, no interesse de parentes e amigos que aqui deixassem. Então, essas almas podem ser comparadas aos nababos, que dos pobres desviam a vista com receio de perturbar a digestão. Mas, se assim fora, essas almas se mostrariam pouco dignas da suprema bem-aventurança, transformando-se em padrão de egoísmo. Restam ainda as almas do purgatório, porém estas, sofredoras como devem ser, antes de outra coisa, deve cuidar da sua salvação. Deste modo, não podendo nenhumas nem outras almas corresponder ao nosso apelo, somente o demônio se apresenta em seu lugar. Então, é o caso de dizer, se as almas não podem vir, não há de que recear pela perturbação do seu repouso. 12. Mas aqui reponta outra dificuldade. Se as almas bem-aventuradas não podem deixar a mansão gloriosa para socorrer os mortais, por que invoca a Igreja a assistência dos santos, que devem fruir ainda a maior soma de beatitude? Por que aconselha invocá-los em caso de moléstia, de aflição, de flagelos? Por que razão, e segundo essa mesma Igreja, os santos e a própria Virgem Maria aparecem aos homens e fazem milagres? Estes deixam o céu para baixar à terra. Entretanto, aqueles que estão menos elevados não o podem fazer. 13. Que os céticos neguem a manifestação das almas, vá, visto que neles não acreditam. Mas o que se torna estranhável, é ver encarniçar-se contra os meios de provar a sua existência, esforçando-se por demonstrar a impossibilidade desses meios, aqueles mesmos cujas crenças repousam na existência e futuro das almas. Parece que seria mais natural acolherem com benefício da providência os meios de confundir os céticos com provas irrecusáveis, pois que são os negadores da própria religião. Aqueles que têm interesse na existência da alma deploram constantemente a avalanche da incredulidade que invade, dizimando o rebanho de fiéis. Entretanto, quando lhes é apresentado o meio mais poderoso de combatê-la, recusam-no com tanta ou mais obstinação que os próprios incrédulos. Depois, quando as provas avultam de modo que não deixem dúvidas, procuram eles como recurso de supremo argumento a interdição do assunto, buscando para justificá-la um artigo de lei mosaica do qual ninguém cogitara, emprestando-lhe à força um sentido e aplicação inexistentes. E tão felizes se julgam com a descoberta que não percebem que esse artigo é ainda uma justificativa da doutrina espírita. 14. Todas as razões alegadas para condenar as relações com os espíritos não resistem ao exame sério. Pelo ardor com que se combate nesse sentido, é fácil deduzir o grande interesse ligado ao assunto.
Daí a insistência. E vendo esta cruzada de todos os cultos contra as manifestações, dir-se-ia que delas se atemorizam. O verdadeiro motivo poderia bem ser o receio de que os espíritos muito esclarecidos viessem instruir os homens acerca de pontos que se pretende obscurecer, dando-lhes conhecimento da certeza de um outro mundo, a par das verdadeiras condições para nele serem felizes ou desgraçados. A razão deve ser a mesma, porque se diz à criança: não vá lá, que há lobisomens. Ao homem diz: não importa, porém, impedem os homens de os evocar, mas não poderão impedi-los de vir aos homens para levantar a lâmpada de sob o alqueire. O culto que estiver com a verdade absoluta nada terá que temer da luz, pois a luz faz brilhar a verdade, e o demônio nada pode contra esta. 15. Repelir as comunicações de além-túmulo é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se, já pelos exemplos que tais comunicações nos fornecem. A experiência nos ensina, além disso, o bem que podemos fazer, desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a se desprenderem da matéria e a se aperfeiçoarem. Interdizer as comunicações é, portanto, privar as almas sofredoras da assistência que lhes podemos e devemos dispensar. As seguintes palavras de um espírito resumem admiravelmente as consequências da evocação, quando praticada com fim caritativo. Todo espírito sofredor e desconsolado vos contará as causas da sua queda, os desvarios que o perderam, esperanças, combates e terrores, remorsos, desesperos e dores, tudo a punir o culpado com toda severidade. Ao ouvi-lo, dois sentimentos vos acometerão, o de compaixão e o do temor. Compaixão por ele, temor por vós próprios. E, se o seguirdes nos seus queixumes, vereis então que Deus jamais o perde de vista, esperando o pecador arrependido e estendendo-lhe os braços logo que procure regenerar-se. Do culpado vereis, enfim, os progressos benéficos para os quais tereis a felicidade e a glória de contribuir, com a solicitude e o carinho do cirurgião, acompanhando a cicatrização da ferida que pensa diariamente. Bordeaux, 1861.